Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Brasileirão, porque nesta quarta-feira começa com 8 partidas, a 34ª rodada, a 15ª do retorno. Neste vídeo aqui vou mostrar o que estará em jogo na rodada. É G5, é G7, é zona de rebaixamento, enfim... Tudo isso a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. 34ª rodada, com 8 jogos nesta quarta-feira, feriado nacional, um jogo na quinta e um jogo também na sexta-feira. Sempre para a KTO. Tá aqui o site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve e não esqueça que o site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Vamos lá então, classificação na tela para você. Não tem disputa na rodada pela liderança, por quê? O Palmeiras, que é segundo colocado no momento, tem 4 pontos a menos que o líder Botafogo. Palmeiras tem 64 pontos, Botafogo tem 68. Então, mesmo que o Botafogo perca o seu jogo e o Palmeiras vença o dele, o Botafogo não será alcançado pela equipe do Palmeiras. O Botafogo joga contra o Galo em BH nesta quarta-feira, 9h30 da noite. E o Palmeiras, nesta quarta também, 6 da tarde, na Fonte Nova em Salvador, contra a equipe do Bahia. Portanto, o Botafogo vai terminar mais uma rodada ainda como líder. Botafogo 68, Palmeiras 64, Fortaleza 63. Aí vem o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, já classificado para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América, tem 59 pontos o Flamengo. O Inter, que é o quinto colocado, com 59. O São Paulo, que é o sexto, com 57. Nesta rodada, vão disputar quem vai terminar a rodada no G5. Nesse momento, 5 vagas diretas para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Ou o Inter ou o São Paulo, um dos dois vai terminar a rodada no G5, portanto, na zona de classificação direta para a Copa Libertadores da América. O São Paulo joga nesta quarta-feira, 4h30 da tarde, em Bragança, contra o Bragantino. O Inter, só na quinta-feira à noite, 8 horas, em São Januário do Rio, contra a equipe do Vasco da Gama. Lembrando que, se o São Paulo vencer o Bragantino nessa quarta-feira em Bragança, ultrapassa o Inter e dorme pelo menos a quarta-feira no G5. Aí o Inter vai ter que, na quinta-feira, vencer o Vasco para retomar a quinta colocação na tabela. O Inter na quinta-feira, se vencer o jogo em São Januário, obviamente vai a 62 e vai terminar no G5 da competição. Agora, se o Inter não vencer do Vasco da Gama na próxima quinta-feira e o São Paulo vencer nesta quarta o Bragantino em Bragança Paulista, o São Paulo é quem vai terminar a rodada na zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Cruzeiro com 47, Bahia com 46, brigando os dois aqui na rodada pela 7ª posição. Nesse momento é G7 para vagas indiretas, para que nós convencionamos, nós brasileiros, de pré-Libertadores. Na verdade são primeira, segunda e terceira fase da Libertadores. Nós convencionamos de pré-Libertadores. Lembrando que no sábado, o Cruzeiro enfrenta o Racing, em Assunção do Paraguai, na decisão da Copa Sul-Americana. Se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana, aí vai abrir G8. Mas, por enquanto, G7. Então, na rodada agora que acontece, quarta, quinta e sexta. Cruzeiro com 47, Bahia com 46, vão disputar esta 7ª posição, no momento, vaga para a chamada pré-Libertadores. O Bahia confirmando, enfrenta o Flamengo, nesta quarta, 6 da tarde, ou 6 da noite, como queiram, em Salvador, na Fonte Nova, ok? E o Cruzeiro joga contra o Corinthians, 11 da... Atenção, pessoal, hein? O jogo começa às 11 horas da manhã em São Paulo, é feriado nacional, portanto, 11 da manhã o Cruzeiro contra a equipe do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então, como o Cruzeiro joga antes, se o Cruzeiro vencer o Corinthians, vai a 50 e aí Cruzeiro termina com certeza na 7ª posição. Para o Bahia ultrapassar o Cruzeiro e entrar no G7, vai secar o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode vencer o Corinthians. Digamos que dê empate. O Cruzeiro vai a 48. Aí se o Bahia vencer, o Palmeiras vai a 49 e ultrapassa o Cruzeiro. Então, a condição do Bahia recuperar o G7, vaga na pré-Libertadores, nesta rodada é o Cruzeiro. Primeiro o Cruzeiro não vencendo o Corinthians em São Paulo e depois o Bahia derrotando a equipe do Palmeiras em Salvador. Esta é a matemática do momento. Ou, claro, né, o Cruzeiro perder o jogo para a equipe do Corinthians, se perder por 1 a 0 vai para saldo 2 aqui, ó, e o Bahia
vencendo, obviamente, ultrapassa o Cruzeiro, e se o Bahia empatar, a questão vai ser o saldo aqui. O Bahia poderá ultrapassar o Cruzeiro perder por 2 gols de diferença, e ele, Bahia, empatar com o Palmeiras, aí o Bahia ultrapassaria o Cruzeiro pelo saldo de gols, ficando, portanto, com a 7ª colocação na tabela. Nesta rodada, não é no campeonato, nesta rodada, Vasco com 43, Atlético Mineiro com 42, Corinthians com 41 e Grêmio com 39, não vão entrar no G7 e não vão entrar também na zona de rebaixamento, isso é certo. Essa turma aqui, nem para cima nem para baixo, nesta rodada, pessoal. Na rodada, brigando para não terminar a rodada no Z4 na zona de rebaixamento. Vitória com 38, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma e Juventude com 37 e o Bragantino com 36. Destas 6 equipes, com certeza, 2 vão terminar a rodada no Z4 junto com Cuiabá, que tem 29, e o Atlético Goianiense, que tem 26 pontos na tabela. Vamos ver os jogos aqui do pessoal aqui, na parte de baixo? 4h30 da tarde, Bragança, Bragantino e São Paulo. Também às 4h30 em Curitiba, o Furacão, o Atlético enfrenta o Atlético Goianiense, que é a lanterna. Tem duelo direto em Criciúma, no Heriberto Wilson, entre Criciúma e Vitória. O Juventude enfrenta o Grêmio, 7 da noite, na Arena. E o Fluminense joga em casa, no Maracanã, somente na sexta-feira à noite, 9h30, contra a equipe do Fortaleza. São jogos que envolvem, portanto, essas equipes que brigam aqui para não terminarem a rodada na zona de rebaixamento. Rodada tem ainda 7 da noite na Arena Pantanal, Cuiabá e Flamengo, e confirmando aqui o Galo contra o Botafogo, jogando nessa quarta-feira a partir das 9h30 da noite. São os jogos desta 34ª rodada, a 15ª do retorno. Confirmando então, valendo na rodada, Inter ou São Paulo, um dos dois terminando a rodada no G5, zona de classificação direta para a próxima Copa Libertadores da América. Uma vaga para Cruzeiro ou Bahia na chamada pré-Libertadores. E finalmente, 2 vagas aqui para o Z4, ninguém quer ficar com essas vagas na rodada, para Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense, Criciúma, Juventude e também a equipe do Bragantino, tá bom, pessoal? É isso aí, fui!